Seja muito bem-vindo ao Rota do Mundo, um canal que faz parte de uma comunidade daquelas pessoas que amam a geografia. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que vai estar aqui acontecendo no nosso canal, falando a respeito de lugares, de ambientes, de assuntos que sejam relacionados, tangentes ao conteúdo da geografia. Hoje nós vamos estar falando de países que são as minhas grandes paixões, na verdade, né? Então hoje o assunto é sobre a Escandinávia. A Escandinávia, não sei se você sabe, mas ela é uma região que fica ao norte da Europa, lá já dentro do Círculo Polar Ártico, praticamente, né? Formada por 3 países que são muito conhecidos por nós, pelo menos: Noruega, Dinamarca e a Suécia. Embora esse termo Escandinávia ele possa ser aplicado a outros países que fazem parte ali daquela mesma região, como a Finlândia, Islândia, as Ilhas Faroe e até a Groenlândia, esses 3 países que foram falados, Dinamarca, Suécia e Noruega, são os originais escandinavos, digamos assim. Essa região ela fica no extremo norte do continente europeu. Climaticamente, isso implica em quê? Implica em um ano quase todo abaixo de zero, digamos assim. Significa que somente no alto verão é que se pode experimentar temperaturas que estão ali por volta dos 20 graus, e isso nas regiões mais ao sul dos países, na verdade, da Noruega e da Suécia, e em grande parte do território dinamarquês, que aí já fica mais ao sul dessa região escandinava. Vocês estão vendo aí no mapa como está sendo colocado. Ao longo das 3 outras estações, as temperaturas elas diminuem, ficando com médias negativas entre -5 e -35. Muito influenciado justamente por essas condições extremas, a gente tem concentrações baixas de populações, e as maiores populações estando, sobretudo, nas partes mais ao sul dos continentes. É muito importante vocês estarem ligados nessa condição. A população está diretamente ligada às condições climáticas. Um ambiente muito frio, com poucos recursos, vai ter também pequenas populações. E esse aqui é o caso da Escandinávia. Por exemplo, as 4 maiores cidades da Noruega são Oslo, que é a capital, Bergen, que tem um porto enorme, super importante, Trondheim e Stavanger. Com uma população de cerca de 5,5 milhões de pessoas, a Noruega não tem uma cidade sequer que tenha 1 milhão de habitantes. A Suécia, por outro lado, apesar dos seus 10 milhões de habitantes, ela tem apenas uma cidade com 1 milhão de pessoas, que é a sua própria capital, e todas as outras cidades abaixo dos 600 mil habitantes. A Dinamarca é o terceiro país dessa composição da Escandinávia. Ele tem 5.980.000 habitantes, com a expectativa de chegar aos 6 milhões de habitantes ainda no ano de 2024. Por ser um país mais ao sul dos 3, ou seja, já é um pouco menos crítico no ponto de vista climático, do ponto de vista das temperaturas, a Dinamarca ela tem um clima um pouco mais ameno e uma distribuição mais espalhada das cidades grandes, sobretudo das cidades grandes, ao longo do seu território. Esses países eles não são desertos imensos. Ele tem suas cidades com 20 mil, 30 mil habitantes, que é uma grande parcela também das cidades do Brasil, tem essa quantidade. Só que nós não vamos encontrar a quantidade exorbitante que nós temos de cidades com 1 milhão, 2 milhões de habitantes. Você vai encontrar uma ou outra cidade acima dos 500 mil, e a grande parte das cidades abaixo, como está nas imagens passando aí. As populações desses 3 países, elas estão entrando, ou já estão num processo mais avançado, de transição demográfica, que é justamente quando a configuração da pirâmide etária da população começa a igualar a base e o topo. Vamos lá, o que é que significa isso? Qual é o formato que você pensa para uma pirâmide? Uma pirâmide que estiver em pé, claro, ela vai ter a extremidade dela mais afilada e a base dela maior. As sociedades que vão envelhecendo com qualidade e tendo menos novos cidadãos vão transformando a pirâmide etária delas. Então, você tem a base da pirâmide vai se estreitando e o meio e o topo da pirâmide vão se alargando. Ou seja, você tem uma população que está envelhecendo. Deu para entender tranquilamente,
E o que é que isso significa? Possíveis problemas de produtividade nos diversos setores da economia desses países no médio e longo prazo, se é que já não estão enfrentando esses problemas. Por quê? Porque você não tem novas pessoas nascendo para trabalhar e para recompor essa pirâmide. Então você tem uma população que vai envelhecendo, mas não se torna imortal. Crianças em falta, digamos assim, que diminui a quantidade de adolescentes que são necessários para se tornarem adultos produtivos que irão manter essa estrutura de produção mesmo da sociedade para a subsistência. No entanto, nós temos uma população que está imigrando de outros lugares para esses países. Turquia, Iraque, Grécia, Iugoslávia, algumas pessoas, imigrantes do sul asiático, do Oriente Médio e da Bósnia-Herzegovina, que é outro lugar ali, tem figurado uma porcentagem significativa do total da população desses 3 países atualmente. De onde é que eu estou tirando esses dados? Review da população mundial. Tá tudo aí, tá no link abaixo, tá certo? Os documentos para você poder ir lá consultar e ver a fonte primária. Esses imigrantes significam, via de regra, mão de obra ativa no momento em que eles chegam. E depois, se eles fixarem residência e tiverem filhos, construírem famílias ali, você vai ter novos cidadãos produtivos futuramente para esses países, A maior parte dos migrantes, na verdade, 78%, estão na idade de trabalho, entre 15 e 64 anos. Aí vai dizer que desde 1990, a porcentagem de imigrantes internacionais menores de 19 anos, 19 anos para baixo, foi de 18% para 14%. Mas os imigrantes mais velhos, acima de 64 anos, permaneceram por volta dos 12,2%. O que é que isso significa na prática? Significa que a porcentagem de pessoas que estão ali emigrando acima dos 19 anos, ou seja, no auge da sua idade reprodutiva, trabalhista e também de estudo, é o número que tem crescido, é a porcentagem que tem crescido de pessoas que estão emigrando. E isso nos leva a pensar o seguinte: por que que as pessoas migram para qualquer lugar que seja? E aí, por que que as pessoas migram para esses países? Geralmente, as pessoas mudam de lugar em busca de melhores condições de vida e saúde. E foi baseado nisso que eu fui procurar os dados sobre esses 3 países escandinavos. Sem dúvidas, a principal característica são os índices de violência baixíssimos. Então, analisando os dados que foram dados aí, disponibilizados pelo Escritório de Drogas e Crime das Nações Unidas, que também está aí no link, eu pude comparar Estados Unidos, Brasil e os países da Escandinávia. Então você vai ver que a cada 100 mil habitantes nos Estados Unidos, você tem de 8 a 12 homicídios intencionais para os homens. No Brasil, você tem de 40 a 60 homicídios intencionais para homens, Quando você olha para os países escandinavos, no pior ano deles, se eu não me engano aí é a Dinamarca, você tem 2 homicídios intencionais por 100 mil habitantes. Isso porque eu quis pegar apenas os dados dos homicídios intencionais. Olhando agora para o viés da educação, o índice que eu quis utilizar para fazer a comparação foi o índice PISA. Comparando o índice PISA nos 3 critérios que ele tem, que é leitura, matemática e ciências, você vai ter o Brasil com 379, por exemplo, no índice da matemática, e a Noruega com 468, a Suécia 482 e a Dinamarca com 489 pontos. O que é que isso significa? Significa que um aluno tirou 486, 482, 489? Não. Milhões de estudantes ou milhares de estudantes foram testados, teve ali a utilização da devida proporção para fazer o cálculo e o Brasil ficou com índices pífios, índices lá embaixo, sobretudo para essa população que está aí entre os 19 e os 64 anos, que quer muitas vezes trabalhar e estudar. Isso é um quesito muito importante, a qualidade da educação de um determinado país para onde se pretende migrar. E aí, ainda olhando o viés da educação, eu quis trazer um outro dado que é sobre a gratuidade do ensino superior. Quando você olha para os países da Noruega, Suécia e Dinamarca, na sua maioria eles têm educação gratuita para os habitantes lá, os cidadãos dos seus países e para os cidadãos da União Europeia, cabendo algumas taxas
né, para os estudantes que são de fora da União Europeia. Então vale a pena você ir lá pesquisar, observar direitinho quais são os critérios das universidades da Escandinávia, para que você possa estar, quem sabe, concretizando o seu interesse de estudar fora do país numa instituição amplamente reconhecida, com aulas sendo ministradas em inglês em alguns programas, e você tem bolsas para migrantes, bolsas para pessoas que se interessem e que estejam aptas para receber bolsas. Então, esse foi o vídeo sobre a Escandinávia. Espero que tenha ajudado, tenha esclarecido alguma coisa a vocês. Quaisquer dúvidas é só colocar aí nos comentários ou indicar um segundo vídeo, um segundo tema que você queira que apareça aqui no canal, tá certo? Muito obrigado, dê o like, compartilhe, poste lá na sua rede social, envie para os seus amigos que têm aquele desejo de ir para fora do país e tchau, tchau.